a gente está falando sobre a importância do monitoramento da glicose, né? Pode parecer um assunto básico, simples para muita gente, mas pode ter certeza que para a maioria não é. Todos os dias tem gente recebendo diagnóstico de diabetes, e para essas pessoas é um mundo novo, um mundo de descoberta. Como foi para mim lá atrás, fazer a ponta de dedo foi tão difícil. Cada furo que eu tinha que fazer, na época não existia sensor, eu não sabia como fazer, não existia nem as lancetas, né? Eu não tinha, era uma agulha que eu tinha que colocar, e cada vez que eu furava meu dedo era um sofrimento. Então, para essas pessoas também continua sendo um sofrimento, e é um processo de aceitação, é um processo para poder entender que esse monitoramento é, na verdade, o primeiro passo para que você alcance o tratamento, porque o diabetes é uma doença que, a princípio, não tem cura, né? A gente não fala na palavra cura, no caso do diabetes tipo 2, fala ainda em reversão, né, doutor Rodrigo? Mas você tem o controle. Então, mas para você ter o controle, você precisa primeiro fazer esse monitoramento, fazer o controle. Só que o que é básico nem sempre é feito. E para fazer esse monitoramento, existe você precisa de uma demanda de tempo, você precisa fazer, não é uma vez ao dia, né? Não dá para você tirar como base, fazer um teste de glicose e falar, olha, minha glicemia está ótima, porque a glicemia oscila o dia todo, né, doutor Rodrigo? Exatamente. Então, assim, vamos deixar organizada essa questão da ponta de dedo. Então, para indivíduos tipo 1, eu preciso de monitorização sempre e várias vezes ao dia. Então, em geral, pré-refeição, antes das refeições e também, muitas das vezes, após a refeição, para a gente ver se toda aquela insulina que a gente aplicou antes, se ela foi o suficiente para compensar a alimentação. Então, tipo 1, sempre, pelo menos umas 5 vezes ao dia, no mínimo 3, na pior das hipóteses, antes das refeições, mas o ideal de 5 a 6 fitas por dia. No tipo 2, eu vou fazer monitorização com ponta de dedo quando eu uso insulina. Então, se o indivíduo ele usa insulina, ele pode precisar de monitorizar com ponta de dedo. Se ele usa aplicação de insulina em geral uma vez ao dia, que é comum no diabetes tipo 2, aquele indivíduo que usa uma dose, às vezes, noturna, muitas vezes ele vai precisar de uma ponta de dedo só do jejum. Por quê? Porque essa insulina, que em geral se aplica à noite, o objetivo dela é controlar o jejum, porque o resto do dia, esse indivíduo consegue controlar com as medicações orais. Então, tem uma fase que o diabetes tipo 2, ele fica parte com medicação oral, parte com insulina. Quando o diabetes tipo 2 usa só insulina, e às vezes 2 tipos de insulina, ele vai precisar monitorizar muito parecido lá com o tipo 1, né? Antes das refeições e às vezes também depois das refeições. Então, tem essa diferença entre os tipos de diabetes. No caso do tipo 2, quando você fala, doutor, em relação às pessoas que não usam insulina, né? E que precisam fazer, as que precisam fazer pelo menos uma ponta de dedo em jejum, por exemplo. Nesse caso específico, existe a hemoglobina glicada que vai ajudar o médico a ter um raio-x dessa glicose nos últimos meses. Então, no caso, a ponta de dedo, aliada aí também essa hemoglobina glicada, vai ajudar o médico a ter uma visão melhor da glicose e do tratamento, é isso? É exatamente isso. Então, assim, o diabético 2 em uso de comprimido, depois que ele estabiliza com as medicações, ele tem um comportamento muito previsível das glicemias. Então, por isso que a gente se dá o luxo de não precisar fazer ponta de dedo várias vezes ao dia ou até uma vez ao dia. Eu posso olhar para esse exame chamado hemoglobina glicada, que reflete a média da glicose dos últimos 3 meses. E a partir daí, eu tenho um raio-x se esse paciente está bem controlado ou não.